E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Água Caolha e hoje vamos falar sobre 7 habilidades principais que todo homem deve ter. Lembrando, são capacidades voltadas para a área de preparação e sobrevivência. Aqui nesse canal a gente fala sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência, com dicas de sobrevivência. Bom, as habilidades que todo homem deveria saber, eu listei 7, mas pode ser mais, e eu conto com você. Caso faltou algum item, alguma habilidade, nos comentários, habilitado para que você responda para mim quais são as habilidades que faltou. E as melhores, farei um vídeo sobre. Quando eu falo todo homem, é no modo geral, homens e mulheres que tendem a querer ser sobrevivencialista, preparador, que querem se sobrepor às adversidades. Por eu ser um homem bonito, me fez ter muitos inimigos. Mas tu é feio! Tá vendo? Mais um inimigo. A primeira habilidade que eu considero como importante é a sua autoestima. A autoestima é uma avaliação sobre nós mesmos, de maneira subjetiva, onde nós nos valorizamos, os nossos pontos fortes, os nossos pontos negativos, a nossa aceitação pessoal dentro de um grupo. É quando você olha no espelho e você se sente bem com aquilo que você está vendo. Tá? Então, a autoestima, no meu ver, é um dos principais itens de que todo preparador, que todo homem, toda mulher que queira enfrentar as adversidades urbanas, adversidades de complicações da vida, tem que ter uma boa autoestima. Não uma autoestima lá em cima, que o cara se acha o poderoso, o supra-sumo, nada disso. Mas uma aceitação primeiro. Porque se você não se aceitar, se você for uma pessoa com baixa autoestima, você não vai querer se esforçar, você não vai querer aprender. Por isso que é tão importante ter uma boa autoestima. Porque a autoestima, ela nos dá a capacidade de querer aprender outras coisas. Fazendo um curso para não ser tão ofensivo com as pessoas quando eu converso. E como está indo? Melhor que sua dieta. Além de você ter uma autoestima, você é necessário ter um controle emocional e que você consiga, de maneira rápida, sempre encontrar o seu equilíbrio. O que é isso? É a maneira como nós agimos diante de pressões, expressando de maneira correta e adequada sobre uma situação, diante de uma situação, vamos supor, uma pessoa maltratou você, você já vai dar aquele esporro, né? Aquela briga, toda aquela discussão, né? Se você não tiver o controle emocional, você vai entrar em um funilamento visual, você só consegue ver aquilo que está acontecendo na sua frente. E é muito perigoso quando você não tem esse controle e esse funilamento acontece porque você esquece tudo o que está acontecendo ao seu redor. E isso pode ser prejudicial a você, principalmente em combate, principalmente em situações em que há muito mais variáveis ao seu redor do que o que você está vendo à sua frente. Então ter um controle emocional, ter alcançar o seu equilíbrio, vai te ajudar a entender as situações que estão à sua frente. E é por isso que eu acredito que essa é o nosso segundo item de habilidades que devemos ter. האריה עשה חתונה, הזמין את כל החיות. הגיע העכבר, כתב צ'ק לאריה, נתן את זה לאריה, אמר לו מזל טוב אחי. האריה כועס, אומר הזמנתי אותך לחתונה, אבל ממתי אני אח שלך? אומר גם אני הייתי אריה לפני שהתחתנתי. O nosso terceiro item, eu acredito que seja o discernimento. Discernimento para saber questionar, ler padrões comportamentais, de perceber os nuances, tá, de uma situação antes de qualquer opinião
de qualquer ação, a leitura situacional do ambiente, ver o comportamento das pessoas, ler o comportamento das pessoas é muito importante. Vivemos em sociedade, trabalhamos com pessoas e a partir do momento em que você está numa situação em que você consegue ler uma pessoa, você consegue se antecipar ao que pode ocorrer. Eu me lembro do filme do Livro de Eli, em que ele está passando por uma ponte e uma pessoa pede ajuda. E nisso ele vê toda uma situação e nisso ele percebe todo o ambiente, é uma emboscada. Ele percebe que aquilo ali é uma emboscada e parte para um confronto, primeiramente verbal, tentando incapacitar moralmente as pessoas, e depois ele parte para a defesa, né, para o combate. Então, se ele tivesse em uma situação em que ele não tem o controle emocional, ele poderia perder naquele combate, ali naquela cena daquele filme. Outra habilidade que devemos ter, eu acho muito importante essa habilidade, né, que é a capacidade de autodefesa e prontidão para o combate. Eu acredito que o homem nasceu para o combate. Não acredite em nada que não for nessa direção. Conforme o filósofo Jordan Peterson diz, um homem inofensivo não é um homem bom. Um homem bom é um homem muito perigoso que tem isso sob seu controle voluntário. Imagine o seguinte, você está tendo condições de correr? Você tem condições de carregar peso? Você tem condições de se sobrepor a um pequeno combate ou uma discussão em que você esteja sendo atacado? Você consegue se defender ou defender aqueles que estão ao seu lado? E lembrando sobre isso, há pouco tempo atrás, né, eu me coloquei à prova, eu estava com 140 quilos, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, e emagreci e estou com 115 quilos. Já faz um tempinho que eu estou com 115 quilos, estou treinando forte para aguentar bastante carga, isso daí é um outro assunto, mas eu me coloquei à prova recentemente, fazendo a Bravos, aquela medalha que está ali, tá vendo? Ali, ó. Então, de todos os obstáculos que tinham ali dentro, mesmo acima do peso ainda, meu peso ideal, eu pretendo chegar aos meus 90 quilos. Mesmo assim, eu me coloquei à prova, 8 meses treinando, me voltando a me fortalecer, a ter gás, e isso me fez superar 90% dos obstáculos que teve na Bravos. Isso me deixou muito satisfeito, tá? Psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, porque eu consegui superar os objetivos que aquela prova impôs. Então é importante você ter uma capacidade física para superar os obstáculos. Não é somente você ir de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Você precisa ter um bom físico, você precisa ter uma boa saúde. Hoje está todo mundo ficando doente. A nossa comida já não é uma comida muito saudável, é ultraprocessada. Então, assim, quanto mais você deixar se levar pela nossa sociedade atual, mais doente você vai ficar. E diante de qualquer situação, você está preparado para enfrentar essa situação? Se a sua resposta for não, então é bom você começar a se preparar fisicamente para uma autodefesa e até mesmo para um combate, né? De estar prontidão para qualquer adversidade. E outra, você vai estar muito melhor de saúde, isso que importa. Eu fiz uma coisa ruim. Essa coisa me afeta? Não. Então sofra em silêncio. A nossa próxima habilidade, ela é levada à comunicação. Saber se comunicar com outras pessoas, saber conversar, se expressar de maneira efetiva, conversar, expor ideias, seu ponto de vista, não só para individualmente com outras pessoas, mas em um grupo. Isso é muito importante, saber passar
de forma clara, concisa, os pontos importantes, as suas ideias. Então isso também é uma coisa para ser tratado, um assunto para ser tratado. Existem vários livros que tratam sobre esse assunto, basta você pesquisar aqui na internet. Eu tenho alguns livros, eu vou deixar o nome deles para te ajudar, tá? Lembrando, não estou ganhando nada com isso. E justamente por isso eu vou te pedir, não deixe de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. E essa é a única forma de trazer novos vídeos. Então conto com você com isso. Em relação aos livros, é interessante que, caso você não tenha dinheiro, não tenha condições, hoje temos na própria plataforma condições de ouvir livros. Então basta você pesquisar o título do livro aqui na plataforma do YouTube e você vai ouvir ela. Eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada. Tudo balela, porque se você quiser, você consegue. Hoje você consegue ler um livro, ouvir um livro, indo para o trânsito, em trânsito. Você consegue passar algum tempo, sim, estudando para melhorar você, para se melhorar, né? Eu tenho aqui alguns livros que falam sobre isso, falam sobre ter uma boa dinâmica de oratória. Não é para você ser o mestre da oratória, é simplesmente falar de forma clara e concisa para que as suas ideias sejam completamente entendidas. Acho que eu arrumei aqui agora. Liga o carro para mim aí, Gabriel. Acelera. Acelera. Pode desligar. Qual que é o problema, mano? O que foi? É um problema na pimboca da parafuseta. Eu consegui resolver aqui. Nós estamos agora na quinta habilidade. Essa habilidade é uma habilidade básica para que você saiba consertar de modo geral qualquer coisa. Você ter um conhecimento básico de mecânica, de consertos domésticos, saber trocar um chuveiro, saber trocar uma resistência do chuveiro, saber identificar problemas elétricos, fazer uma extensão elétrica para colocar uma luz em um outro local. São habilidades que vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro. São habilidades que te ajudam no dia a dia. Veja só meu caso. Recentemente eu tive problema, eu tenho um portão eletrônico e um dos trilhos quebrou. E eu liguei para a pessoa que é responsável pela última vez que fez manutenção aqui no portão de casa. E ele me cobrou R$300 para vir aqui. Tá? Eu olhei para aquela situação e falei que eu pensei comigo, né? Eu acho que eu consigo resolver isso daí. Eu vi que a estrutura toda estava funcionando e que houve realmente o estrago no trilho. E o trilho é todo feito por seções, que nem um Lego. Então eu fiz o quê? Então eu trabalhei, eu pesquisei qual que era a marca do motor, qual que eram os trilhos, e fiz a compra desse trilho. Em menos de 15 minutos eu já havia resolvido o meu problema, porque eu fui na cidade, sabia a marca do motor, dependendo da marca do motor tinha um trilho, né, atrelado ao trilho, e feito isso eu fiz a troca do trilho que estava danificado. A partir disso eu economizei R$300, ou melhor, economizei R$250, porque o trilho, a parte que eu comprei, era praticamente R$40, 40 a R$45, essa parte da parte que eu comprei do trilho. Então assim, eu tive uma economia. Então saber habilidades básicas pode aí te ajudar a economizar dinheiro e pode aí você se tornar mais útil, ou você se sente mais útil quando você tem um pouco mais de conhecimento. Falando sobre conhecimentos essenciais de básico, de concertos, também é interessante você ter os essenciais ao ar livre.
Como preparador e sobrevivencialista, nós temos aí as habilidades de fazer fogo utilizando vários métodos, fazer abrigo, procurar água, filtrar a água, fazer pequenas armadilhas para caçar pequenos animais. Então essas habilidades, principalmente se você é sobrevivencialista, são obrigatórias para você ter. Se você está iniciando na preparação, na sobrevivência, é importante você ter esse conhecimento. E outra, você vai fazendo essas habilidades, você vai abrir um monte de leque, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai fazer atividades ao ar livre. Isso é muito bacana. Amor, Oi, preciso da sua ajuda. sério? O que aconteceu? Ai, que dor de cabeça. O Gabriel tá com dor de cabeça, tá chorando. Sério? Não diga mais nada. Eu sei como resolver isso daí. Ai, ai. Pronto, amor. Tá tratado já. Mano, o que você fez? A última habilidade que eu acredito que você tem que ter é a habilidade o conhecimento de primeiros socorros. É você saber fazer uma tala, usar um torniquete, fazer aí uma imobilização, ter o conhecimento quando aplicar um RCP. Esses são itens interessantes para que você possa aprender. Veja só o meu caso. Já comentei aqui no canal, fiz uma live, inclusive, na época, acho que foi no Instagram. Eu estava fazendo uma corrida e tinha uma senhora na minha frente e estava andando com um cachorro muito mais forte do que ela poderia aguentar. O cachorro, naquela alegria que estava de passear, puxou ela e eu acho que ela tropeçou e o cachorro puxou e ela perdeu o equilíbrio e caiu. No que ela caiu, eu estava perto, mas eu estava prestando atenção e escutei um estralo. E quando eu olhei para ela, ela estava com o braço quebrado. Então, ao cair, ela quebrou o braço. E ela estava com o cachorro, com o laço, né, da corrente do cachorro no pulso justamente quebrado. Como não tinha ninguém por perto, eu acabei ajudando a senhora. Então, eu tomei toda uma ação para ajudar aquela senhora. Tive o conhecimento, eu consegui colocar o cachorro em segurança, tirei a corrente que estava puxando o braço da senhora, porque o cachorro continuava a puxar, então assim, não deu uma fratura exposta, mas o cachorro estava puxando a mulher, mesmo com o braço quebrado, e consegui desvencilhar a corrente da mão dela. Nisso, eu amarrei o cachorro no muro, coloquei a senhora sentada, ela estava começando a passar mal, o braço dela estava praticamente desse jeito, no meio do braço. Fiz aí a imobilização com que eu tinha ali na hora, mandei ela ficar com o braço apoiado nessa posição, né, segurando. Nisso foi chegando as pessoas e ao chegar as pessoas, perguntei se tinha alguém que tinha conhecimento, alguma coisa. Não tinha ninguém. E como eu estava prestando o atendimento para ela, fui pedindo para cada um, né? Por favor, pode ligar para ambulância, pode ligar para a guarda municipal. Tinha uma base logo perto. Nesse pronto atendimento eu consegui dar uma assistência melhor para ela. Em poucos minutos apareceu uma guarda municipal, começou a prestar os atendimentos, né, de primeiros socorros, e logo depois chegou a ambulância. Veja só que interessante, a mulher estava preocupada com o cachorro e os caras da guarda municipal queriam brigar com ela, que já estava preocupada de que não tinha ninguém para deixar o cachorro dela. Então eu mesmo orientei o pessoal na época de seguir um fluxo, né? A senhora estava preocupada com o que ia acontecer com o cachorro. Então eu falei para o pessoal, eu perguntei para ela onde ela morava, perguntei para ela se era difícil, se tinha alguma possibilidade de o pessoal estar indo lá. Eu tomei quase praticamente a linha de ação. É isso que eu quero que vocês entendam. Ter o conhecimento de todos aqueles outros habilidades que eu passei, mais uma habilidade de primeiros socorros. Como a senhora não queria deixar a cachorra
aonde estava e o pessoal queria de todo modo resolver aquele problema e ir embora. A ambulância chegou, queria levar a senhora para o médico para poder fazer o raio-x, verificar se realmente tinha feito um machucado maior. Passei a orientação do que aconteceu também. Só que a Guarda Municipal estava sem paciência. Nisso, eu falei, ó, o problema dessa senhora é que ela não quer sair daqui sem dar um destino para o cachorro. Não é mais fácil vocês acompanhar ela, já que ela falou que é 2 quadras daqui, onde ela mora, deixar o cachorro lá e vocês seguem o seu destino e a ambulância leva ela para o hospital? E nisso a senhora falou assim, eu quero fazer assim, eu acho muito mais fácil. Nessa maneira, consegui aí ajudar de uma maneira mais racional, porque eu identifiquei naquela época que a senhora estava muito nervosa em relação à situação do cachorro. Apesar de ser o cachorro que foi o causador de tudo, mas o causador geral mesmo foi ela, porque o cachorro era muito grande para ela estar carregando sozinho, né? Para ela estar andando sozinho. As habilidades acima que eu citei, ter um conhecimento de primeiros socorros, saber estabilizar uma pessoa, um paciente, saber prestar os primeiros socorros, estabilizar essa pessoa, colocar essa pessoa para uma situação, resolver situações, isso faz parte de todo preparador, ou de toda pessoa que esteja preparada a adversidades, que muitas vezes não vai acontecer com ela. Então é isso. Não sei se você concorda com isso. Acredito que não são somente 7 habilidades que devemos priorizar. Acredito que tem muitas outras, mas eu quero saber de você. Quais são as outras habilidades que devemos colocar aqui? Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário essa pergunta e conto com você para me ajudar a responder ela. A melhor resposta eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e aga caolha. Desligando.